Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentá-los na paz do Senhor Jesus. Esse CD que você está recebendo tem a finalidade de alertar a igreja para o perigo que os nossos filhos estão correndo. Esse CD é um alerta à igreja. A bruxaria está aí, nos filmes, nos CDs de música, nos desenhos animados e agora nos livros distribuídos nas escolas aqui de Belo Horizonte. São estratégias de Satanás para alcançar os nossos filhos e de uma forma que a gente não vê, sorrateiramente. Então por isso eu repito, assista com muita atenção esse CD para você também se precaver contra esta estratégia de Satanás para alcançar os meus filhos e os seus filhos. Nós sabemos que o diabo é sorrateiro, ele age suavemente para tentar alcançar os nossos filhos. Mas o diabo também sabe que a igreja, eu e você, estamos debaixo de uma promessa. O livro de Mateus, no capítulo 16, no versículo 38, diz assim, a parte B: e as portas do inferno não poderão prevalecer contra a minha igreja. O diabo sabe que ele não pode prevalecer contra você, contra mim. Sabendo que ele não pode destruir a igreja, ele quer atentar contra a nova geração da igreja, que são os nossos filhos. Não há como parar o crescimento da igreja. No Brasil, os evangélicos já são mais de 55 milhões. Segundo previsões do IBGE, até 2020, nós teremos mais de 100 milhões de evangélicos no Brasil. E eu creio que essa informação deixou o inferno em polvorosa com o crescimento da igreja. E o diabo, então, em vez de tentar fechar a igreja com leis no Congresso, com legislações municipais para atrapalhar a igreja, para fechar a igreja, ele bolou uma nova estratégia. Não adianta tentar fechar a igreja, porque quando o mal se levanta contra a igreja ora. Quando a igreja ora, Deus responde. E em vez de fechar, a igreja cresce. Eu costumo dizer na nossa igreja que a igreja é como massa de bolo. Quanto mais se bate, mais ela cresce. Quanto mais perseguida, mais ora. Quanto mais ora, mais cresce. Quanto mais cresce, mais a palavra de Deus é pregada. E quanto mais a palavra de Deus é pregada, mais as pessoas são livres das garras do diabo. Diferente de outros países, né? Na Europa, por exemplo, a apostasia. O que é a apostasia? É o esfriamento da fé. A apostasia na Europa tem tomado conta da igreja. As pessoas começam a ir à igreja por ir, para cumprir um ato de religiosidade. Nós temos, por exemplo, a Inglaterra que nos tempos de John Wesley, sim, o John Wesley da igreja metodista wesleyana, ele foi o grande instrumento de Deus para avivar a Europa. Lá, então, na Inglaterra, hoje está acontecendo coisas horríveis. Igrejas estão fechando, deixando de ser a igreja, e o seu prédio se transformando em clubes de ateus. Eu lembro que outro dia na nossa igreja, um pastor com 50 anos de ministério, pastor Sampaio, ele disse claramente, olha, na Europa, clubes de ateus estão se formando em locais que eram igrejas. Templos estão se fechando e virando clubes de ateus. Isso é ação do diabo, para tentar parar o crescimento da igreja no mundo. Alguns anos atrás eu estive pregando nos Estados Unidos, há cerca de 8 ou 9 anos atrás. E lá eu vi o que é essa apostasia. Lá nos Estados Unidos, em Boston, onde eu estive lá, eu vi 3 igrejas funcionando num só templo, num só prédio. A igreja americana, que se reúne no domingo pela manhã, a igreja brasileira, que se reúne no domingo à noite, e a igreja de latinos ali no sábado. Mas as pessoas começaram a viver uma religiosidade. E olha que os Estados Unidos foi o país que no século passado mais mandou missionários para o mundo inteiro, o país que mais investiu. Mas o América está à beira de um colapso espiritual. Eu me lembro que quando eu estava na faculdade, eu ganhei do meu pai, logo que eu entrei na faculdade teológica, um livro em que a sua primeira edição é de 1968, e o autor é David Wilkerson. Se você puder, leia esse livro. É um livro pesado, mas é um livro que faz advertência. O nome do livro é Toca a Trombeta em Sião. Lá em 1968, o autor David Wilkerson, já numa palavra profética, ele chamava atenção, ele fazia um alerta à América. Ele dizia no seu livro, se a América não sair da apostasia, as torres iriam cair. Ou seja, já que as torres caíram em 2001, mais de 33 anos depois foi acontecer. E no dia 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos viveu uma das suas maiores tragédias, quando as 2 torres do World Trade Center caíram, depois de um ataque terrorista da Al-Qaeda, e mataram quase 3.000 pessoas. 2.993 pessoas morreram, no número exato.
E essa tragédia chamou a atenção da América. As pessoas começaram a acordar, começaram a sair da apostasia e começaram a voltar para Jesus. Mas por que será que eu e você teimamos e procuramos ao Senhor muito mais na dor do que no amor? Um dia eu vi uma fita chamada Reavivamento. Nela o personagem disse uma frase que marcou e vai marcar a minha vida. E eu estava na igreja numa vigília e ele mostrou o mundo inteiro, a pregação do Evangelho no mundo inteiro. E eu me incluo também nas pessoas que mais buscarão o Senhor na dor do que no amor. E ele, o autor desse filme Reavivamento, ele diz uma frase que marcou a minha vida. Ele disse: olha, os cristãos do mundo inteiro hoje falam muito do Senhor. Falam de Jesus aqui na música, falam de Jesus nas pregações, falam de Jesus nas coreografias. Nós pregamos muito de Jesus, cantamos, dançamos, falamos muito de Jesus, mas falamos pouco com Jesus. Nós vivemos um tempo onde nós não temos tempo para orar, a nossa vida é corrida, é o trabalho, é a igreja, é isso e aquilo. Pregamos, muitas vezes nos tornamos até pregadores profissionais, onde nós conhecemos um texto de tanto pregá-lo. Quando somos convidados a pregar numa igreja, se porventura não temos tempo de fazer um sermão, nós temos um texto pronto. Falamos muito de Jesus, mas pouco de Jesus. Satanás se aproveita disso e vai ganhando terreno. Você sabia que no Brasil já existe uma universidade, isso mesmo, uma faculdade, formalmente, uma universidade de bruxaria? Você não precisa mais ir à África ou ir a Nova Orleans para aprender voodoo. É a Universidade Livre Holística Casa de Bruxaria, que fica em São Paulo, em Santo André. Por que São Paulo? É o estado mais populoso do Brasil, local onde Satanás tem mais sede. Lá nesse mesmo estado de São Paulo já existe uma igreja satânica. E a ideia que as pessoas têm de uma igreja satânica é uma igreja escondida num porão, onde ninguém sabe, se reúnem secretamente. Não! A igreja de Satanás é uma igreja aberta ao público, escrito Igreja de Satanás. Não é uma igreja escondida, é uma igreja aberta. Veja o que diz a propaganda da Universidade de Bruxaria aqui no Brasil. Se você olhar no site, você vai ver assim, ó, abre aspas. Durante a nossa vida, procuramos em diversas partes do mundo respostas sobre quem somos e por que estamos aqui. Quando temos todas elas respondidas dentro de cada um de nós, é só procurar, diz o texto. E continua a propaganda que você vai ver nesse DVD, o site e o endereço. Faça o curso de bruxaria natural e conheça uma ciência diferente, repleta de mistérios revelados. E continua a propaganda. Somos uma escola no Brasil especializada em formar magos e feiticeiros. Como diz a propaganda, não é mais preciso sair do Brasil para aprender magia e nem mesmo se enfiar no conhecido universo de Harry Potter. O curso funciona desde 1997 lá em São Paulo. Isso é um absurdo, gente, onde nós chegamos. Lá o aluno pode mergulhar no poço de desejo, no mundo de magia e bruxaria, diz a propaganda. O diabo não está brincando. Ele quer alcançar a mim, a você, ao meu filho, ao seu filho. É por isso que os livros de Harry Potter fazem tanto sucesso no mundo. E às vezes nós deixamos de levar nossos filhos no culto matinal de domingo, porque falamos, não, o meu filho estudou tanto durante a semana, é dia dele descansar, eu não vou levá-lo à igreja, no domingo à noite eu também não levo, porque eles têm o videogame, eles têm a televisão. Enquanto nós não apresentamos Jesus aos nossos filhos, a televisão ensina o que não presta, eles apresentam Harry Potter, se apresenta um desenho chamado Teletubbies. Quem não conhece um desenho tão tranquilo? Mas você sabia que um dos Teletubbies é homossexual? Ele carrega o símbolo do homossexualismo na cabeça? Você sabia disso? Desenhos que confundem os nossos filhos. Você sabia que a TV está cheio de lixo sendo jogado de manhã